Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. O Papa morreu e foi para o inferno. O Papa foi salvo. Eu sou o professor Ferreira, este é o seu canal de defesa das escrituras. Se o nosso conteúdo é proveitoso e é edificante, deixe o seu like, compartilhe, jogue nos grupos de WhatsApp e nos ajude a produzir mais conteúdo. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vídeo curto, vídeo breve. O Papa morreu e foi para o inferno. Eu acabei de assistir a um vídeo do CACP, dirigido pelo seu diretor, nosso querido João Flávio Martinez, um dos maiores apologistas ortodoxos do Brasil e do mundo, diga-se de passagem. E o mestre como um lobo solitário, eu não diria um lobo, né? Essa daí foi mal, viu, mestre Martinez, me perdoe. Mas como um pastor solitário, um apologista solitário. Vamos ser bem direto. Não que não existam outros apologistas sérios, graças a Deus o Brasil tem muitos apologistas sérios, tais quais o nosso professor João Flávio Martinez o é. Ok? Ok. Mas o professor Martinez gravou um vídeo e no vídeo a Sociedade Bíblica do Brasil, apresentando seus sentimentos aos católicos, chama o Papa de Vossa Santidade. A Bíblia online também apresenta uma certa apologia ao papado. E o William Lane Craig, que é de fato de verdade um dos maiores apologistas do mundo, um dos teólogos mais sérios, uma das mentes mais brilhantes, o próprio mestre Martinez coloca isso no seu vídeo, fala que Deus guie a Igreja Católica na escolha de um novo Papa. E o mestre Martinez bate veementemente nessas apologias ao papado feitas por cristãos protestantes, que conhecem as Escrituras, que conhecem a Bíblia. E o mestre Martinez, nessa postura ortodoxa séria, eu o vejo como um remanescente, um soldado de linha de frente da última hora, e eu não posso deixar de me posicionar em favor do mestre Martinez. Mas antes, eu quero fazer uma ressalva acerca dos apologistas do Brasil. Hoje, o que se é politicamente correto é trate com amor, trate com respeito, a heresia de Rodrigo Silva, adventista, a heresia da Torre de Vigia, a heresia mormon, trate com respeito, são nossos irmãos, seguem a Cristo, a salvação é pessoal, a salvação é individual. E, na verdade, muitos apologistas, para não perderem likes, para não perderem as carícias de alguns hereges, eu vejo apologista tratando o herege em entrevista como se o herege fosse um cristão. Rodrigo Silva pregando em Assembleia de Deus, um herege forjado no inferno, pregando em Assembleia de Deus. Então, queridos apologistas, o politicamente correto crucificou Jesus, tá? Quando recusaram a crucificar Jesus, os judeus retrucaram: se não o crucificares, se não o condenares, não és amigo de César. Este homem se diz rei dos judeus. Este homem está pondo o povo contra César. E aí, o politicamente correto crucificou o Filho de Deus. Crucificou o Filho de Deus. Então,
Senhores apologistas, até quando um like vale mais que a defesa verdadeira do Evangelho? Desde quando a heresia deixou de ser heresia? Desde quando? Então vamos lá, voltando para o vídeo. O Papa morreu e está no inferno? Eu não sei. Só sei que há uma possibilidade de ele não ter ido para o inferno, só uma. Se antes do último suspiro ele pediu perdão de seus pecados, entregou sua vida a Jesus e falou: Jesus, me perdoe porque eu ensinei mariolatria, eu ensinei ideologia, defendi ideologia de gênero, defendi casamento homoafetivo, eu defendi ecumenismo das religiões, ou seja, eu procedi como um anticristo, não mas como um anticristo. O Senhor me perdoa? Se ele fez essa confissão, e se Jesus, que conhece todas as coisas, sabendo que essa confissão dele, caso ele não morresse, ele faria jus à sua confissão na sua vida, ele abriria mão da mariolatria, da ideologia de gênero, da idolatria e de outras coisas mais. Aí sim, se ele fez isso, ele pode estar no paraíso agora. Agora, se ele não fez isso pelas escrituras sagradas, se ele não se arrependeu, se ele não se converteu, se ele não confessou a Cristo, não abandonou os seus pecados, mesmo na hora da morte, como o ladrão na cruz o fez, para onde ele foi? Mestre Martinez colocou Apocalipse 22,15, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26 e 27, que fala sobre ideologia de gênero, diz que são dignos de morte, de condenação, não apenas os que praticam, mas os que consentem com os que praticam. Ou seja, esse discurso de defesa de ideologia do gênero, de casamento homoafetivo do Papa, segundo a Bíblia, o tornou também, mais uma vez, digno de morte. De morte, não estou falando de execução, mas digno de condenação eterna. Então, o lugar do idólatra é no lago de fogo. No lago de fogo. É no Hades, como está lá na parábola do rico e Lázaro. Aí os católicos, eu até, e repito aqui, meus sentimentos aos católicos por perderem o seu líder. Agora, os meus sentimentos por perder o seu líder não significa dizer que esse líder, se não tiver procedido como falei aqui em relação ao seu arrependimento, esteja no céu. Não, de hipótese alguma. Inferno. Passaporte para o inferno, detalhe, sem escala no purgatório, pois este não existe. Os católicos dizem, defendendo a idolatria, mas e os querubins que estavam no templo de Salomão, que foram postos no templo de Salomão? Os querubins eram adornos e símbolo da presença de Deus. Mas você não vê ninguém fazer culto aos querubins do templo de Salomão. Tá? Mas é a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. A serpente de bronze era um tipo de Cristo. E detalhe, o tipo só tem validade até o seu antítipo se manifestar. Cristo se manifestou, todos os tipos perderam a sua eficácia, cumpriram sua finalidade. Tá? E terceiro, quanto mais à frente o povo de Israel passou a adorar a serpente, chamando-a de Neustã, começou a adorar a serpente, ela foi quebrada, ela foi destruída, porque Deus não aceita adoração, veneração ou qualquer outro tipo de objeto de culto. Deus dá tudo ao ser humano, mas a Bíblia diz que a sua glória ele não a dá a ninguém. Mas e o bezerro de ouro? O bezerro de ouro que o povo fez com as joias foi quebrado. Foi um Deus. Foi um Deus. Moisés chegou e disse, eis aí o vosso Deus agora é esse aí. E muita gente morreu
por causa daquele bezerro de ouro. Então, resumindo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, o idólatra não terá parte do reino dos céus, todo aquele que pratica ou consente com casamentos homoafetivos são dignos de condenação. Senhores, defender o evangelho é defender o... Você é cristão ou não? Senhores apologistas do Brasil, você é cristão ou é apenas um artista da fé que precisa se promover com likes e com verba do YouTube? Fala para mim. Professor Ferreira, você quer like no YouTube? Claro que quero. Você quer ganhar com renda do YouTube? Claro que quero. Mas desde que eu não tenha que abrir mão de ser um defensor ferrenho, sério, das Escrituras Sagradas e da verdade do Evangelho. Parabéns, mestre, professor, apologista João Flávio Martinez. Lugar de papa que não se converte é no Hades, é no inferno.